Muito boa noite a todos. Agradeço imensamente a presença dos que estão nos acompanhando nesse momento e os que vão ver depois, se nosso bate-papo vai ficar gravado no canal do Papo de Legista. E mais uma vez trago para vocês um Papo de Legista de qualidade com dois grandes convidados. Antes de introduzir eles, eu gostaria de lembrá-los que quem está ao vivo pode mandar perguntas no chat, que ao final do nosso bate-papo aqui eu vou expor aos nossos convidados. Sem mais delongas, introduzir o Dr. Oswaldo Simonelli, que é mestre em Ciências da Saúde, idealizador do Programa de Formação em Direito Médico e fundador do Instituto Paulista de Direito Médico da Saúde, IPDMS. Muito obrigado, Dr. Oswaldo, por ter aceitado o convite. Já fiz outros convites anteriores e não poderia deixar de fazer novamente. E também o Dr. Elcio, que mais uma vez está aqui com a gente, nosso tutor da residência, que nos auxilia lá no IMESC. Ele é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, como eu, possui especialidade em cardiologia, medicina do trabalho, como também medicina legal e perícias médicas, e acima de tudo, avô do Isaac e da Anastácia. Esse eu não errei dessa vez, hein, professor? Isso. Muito bem, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Hoje o nosso tema é sobre como que a nossa especialidade, medicina legal e perícia médica, auxilia o direito médico. Nosso expoente aqui, o Dr. Oswaldo, vai poder trazer um pouquinho sobre essa área de atuação, e o Dr. Elcio vai nos falar sobre a especialidade, como que é uma intersecção entre essas duas atuações da medicina e do direito. Então, fique à vontade, Dr. Oswaldo, se o senhor quiser começar nos falando um pouquinho, introduzindo sobre a sua área. Boa noite, Yuri. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, uma honra estar participando desse canal. Te acompanho bastante também aí pelo Instagram e agora avançando aqui no YouTube. É muito bom a gente ter canais de comunicação para esse tipo de bate-papo, para esse tipo de discussão, para esse tipo de debate, né? Eu acho que se alguma coisa a pandemia nos trouxe de bom, talvez tenha sido essa forma nova de comunicação, né? Que a gente tenha expandido aí e a gente agora consegue, de maneira mais fácil até, né? Acabamos sendo forçados aí a entrar no mundo online, né? Então, isso, de certa maneira, trouxe possibilidades, né? Então, a gente consegue estar aqui hoje, cada um no seu próprio espaço, mas abertos aqui dentro do YouTube, quer dizer, uma plataforma de comunicação mundial, né? Então, quer dizer, isso que a gente está registrando hoje aqui, ele fica disponível daqui 5 anos, 6 anos, as pessoas vão estar ainda tendo acesso a esse conteúdo, a essa informação. Eu costumo dizer que os vídeos, eles são os livros do futuro, né? As próximas gerações, eles vão, ao invés de ir às livrarias, eles virão aqui no YouTube, né? Eles vão pesquisar as informações no YouTube. Então, é muito, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade nossa também muito grande, né? A partir do momento que isso fica registrado aqui para a posteridade. Mas muito legal estar aqui ao lado de vocês, doutor Elcio. Acho que a gente vai fazer um bate-papo bacana. Acho que não há... Eu costumo até dizer que a medicina e o direito estão ligados aí desde praticamente desde a origem da organização social da humanidade. Desde que a humanidade começou a se organizar em sociedade, a medicina e o direito já começaram a caminhar juntos. Vou até depois citar aí algumas questões, até sobre o próprio juramento de Hipócrates, né, que é um documento jurídico, né? Mas se há uma área em que o direito e a medicina se entrelaçam ainda mais, é a área da perícia, a medicina legal, enfim. Aí tem a relação delas é muito, muito profunda. Tanto que o nosso estudo do direito médico, que começa com o professor Genival Veloso de França, já ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, é justamente baseado na medicina legal, né? A primeira obra que a gente considera como do direito médico é a do professor Genival Veloso de França, que é médico perito, enfim, tem essa relação próxima. E ele foi quem
abordou inicialmente essa relação, né, da medicina com o direito dentro do aspecto médico-legal. Então, acho que essa, né, por mais que a medicina e o direito caminhem juntas aí em todas as áreas, né, caminhem juntos em todas as áreas, no campo da perícia, da medicina legal, isso fica muito mais evidente, né? Fica bem mais firme. Sim. Isso é a base da especialidade da nossa forma de pensar, tanto do lado de vocês como do nosso. Exatamente. Doutor, alguma consideração? Não, eu concordo plenamente, é exatamente isso, né? São duas ciências que andam muito junto, né? O direito e a medicina, né? E hoje a gente vê um fenômeno muito interessante, né? Nós temos muitos colegas médicos, né? Que estão indo para a área do direito, né? Complementando sua formação com o curso de direito. Tenho até um colega que largou a cirurgia plástica para trabalhar só como advogado, né? Então a gente vê a proximidade, né? Até a proximidade da forma de pensar, são formas muito semelhantes de desenvolver raciocínios, né? Então é muito interessante, realmente são duas especialidades que se aproximaram muito na medicina legal e perícia médica, né? E hoje o que a gente está fazendo é uma coisa muito interessante, porque até então nós temos trabalhado também de forma muito independente, né? E o que a gente acredita e o que a gente tem feito é trabalhar da forma que nós estamos fazendo agora, né? Uma forma conjunta, uma forma integrada, né? Tá certo? E não eu sendo contratado para prestar um serviço paralelo, mas não, integrando uma equipe que tem um objetivo, né? E se discutiu este objetivo desde o início, né? Se discutindo a questão da viabilidade do processo, qual é a estratégia médico-jurídica. Obviamente, a estratégia jurídica é sempre traçada pelo advogado e o médico orientando na estratégia médica. Então, por isso que a gente diz uma estratégia médico-jurídica, né? E isso eu tenho certeza que vai favorecer muito a elucidação de demandas, né, ficando uma situação muito mais lógica e clara, né, e não o médico funcionando separado, apartado dessa discussão toda, pelo contrário, integrado. E a tendência, uma outra coisa que a gente acha muito importante, é trabalhar junto com o desenvolvimento do trabalho pericial, né. Hoje se tem uma visão equivocada, né, que são assistentes ou consultores trabalhando de um lado e de outro, querendo defender situações, né? Não cabe ao médico defender situação nenhuma. A situação médica verdadeira, o conteúdo científico tem que ser o mesmo. Agora, as questões jurídicas, sim, precisam ser discutidas, a situação que ocorreu, o fato, enfim, aí é uma questão diferente da questão médica, né? Se caracterizou uma prática, tem que se apontar que se caracterizou uma prática. Busque-se o motivo que aconteceu aqui, não é verdade? Porque muitas vezes a questão é circunstancial, é contextual, não está relacionado isoladamente ao profissional. Até agora, imagine quantos médicos que não se esgotaram neste trabalho hercúleo, virando 48, 72 horas trabalhando. Quer dizer, como é que um profissional consegue pensar depois de 72 horas, né? Isso tudo é contexto precisa ser analisado, né? Tá? Então, isso como preâmbulo, e vamos dar início, Yuri, vamos dar continuidade, Yuri, por favor. Perfeito, um preâmbulo de fato, né? Como a gente gosta e utiliza devidamente na perícia médica. Doutor Oswaldo, se quiser, por favor, nos falar um pouco mais sobre direito médico, fique à vontade. Não, é muito interessante. Inclusive, a luta que houve, né, dos peritos há um tempo atrás para que fosse reconhecida como uma especialidade médica, né, autônoma, né, justamente porque não basta ter o conhecimento sobre determinada área da saúde, como dermatologia, como cirurgia, enfim, mas a perícia, ela é técnica, ela é um ato técnico, ela demanda o conhecimento técnico, justamente porque conhecer sobre, né, o sistema biológico não vai fazer com que o laudo pericial seja efetivamente, como é que eu posso dizer, com que o laudo cumpra a sua finalidade, né, dentro de um processo, dentro de uma investigação, enfim. Então,
há toda uma técnica para se chegar, né, ao laudo pericial, ao resultado do ato pericial, né? A elaboração final desse laudo, ela decorre de toda uma técnica, de todo um estudo que é uma construção lógica, né? Que, por isso, acho que a importância de se ter esse reconhecimento como uma especialidade autônoma, né, dentro da medicina. E há alguns detalhes específicos, né? Porque, por exemplo, o resultado do trabalho do perito, que a gente chama de laudo, né? O laudo ele é um parecer técnico, ele tem um caráter conclusivo, né? Resulta, né, de um exame técnico especializado, e eu até costumo dizer que o médico assistente não elabora laudo. Esse é até um equívoco que do próprio Código de Ética tem um momento que ele coloca, ele chama de laudo, mas não é laudo, é relatório, né? O médico assistente elabora relatório. Parece uma diferença sutil, até uma bobagem em termos de semântica, mas não é, porque o efeito jurídico é completamente diferente. E é aí que a gente fala da relação do direito com a medicina. O ato médico, ele é cada vez mais um ato jurídico, porque ele produz efeitos jurídicos. Ele não é jurídico na sua essência, porque a essência é um ato voltado à saúde, mas ele tem o potencial de produzir efeitos jurídicos. Entre aspas, né, simples atestado médico, ele pode acompanhar a vida do paciente por 10 anos, 15 anos, sabe-se lá qual vai ser e o nome do médico, o seu carimbo, o seu número de CRM, o seu RQR, enfim, acompanha. Então, ele continua produzindo efeitos jurídicos. Só que a diferença é que quando a gente fala, por exemplo, de relatório, o relatório ele tem uma característica que o que difere do laudo é a sua natureza, que a gente chama meramente declaratória. Ou seja, é um resumo. Apenas declara uma situação da relação médico-paciente. É um resumo do histórico de saúde do paciente. Enquanto o laudo, ele tem uma natureza constitutiva. Pode ser positiva, pode ser negativa, mas ele vai ser utilizado para negar ou conceder um direito a alguém. O laudo tem esse potencial, né? Ele vai ter uma conclusão ao seu final, e quem vai avaliar o laudo, se é o juiz ou se é no âmbito administrativo, enfim, mas ele vai produzir efeitos jurídicos. Ele vai constituir um direito de alguém, ou vai constituir a constitutivo negativo, que a gente chama, vai retirar o direito de alguém, né? Mas essa relação, né, entre o direito e a medicina fica muito evidente quando a gente trabalha no âmbito da medicina legal, da perícia, enfim. A figura do perito, né, dentro de um processo judicial, por exemplo, o Código de Processo Civil coloca ele como um auxiliar da justiça, né? O perito, dentro do Código de Processo Civil, ele faz parte da construção da justiça ao lado dos advogados, ao lado do magistrado, né? Então, ele é um auxiliar também na busca pela justiça. Então, e como, enfim, eu mencionei no início, né? Mas, como eu estava comentando, quando a gente analisa o próprio juramento de Hipócrates, a gente vê que o juramento de Hipócrates é um documento jurídico, porque lá ele fala de aborto, de eutanásia, ele fala de relação médico-paciente, ele fala de sigilo, que esse é outro ponto que a gente pode debater um pouquinho depois também, a questão do sigilo, né, do sigilo da relação médico-paciente, como é que o perito se coloca no meio dessa relação, né? E fala até mesmo de ato médico, enfim, quando diz que não praticarei a talha, tal. Então, é uma previsão específica, né? É uma distinção de ato médico, né? Isso o médico não faz, enfim, porque a talha era um procedimento impuro, tal. Então, é uma relação e que destaco novamente, que fica muito evidente, né? No âmbito da perícia, né? É verdade. Você trouxe uma coisa interessante, porque eu costumo até e gosto de falar nas últimas oportunidades que tive de conversar com acadêmicos de medicina sobre isso do relatório e do laudo. Tem diferença, porque
o que a gente escreve é para terceiros, como complementando o que o senhor nos disse, doutor Elcio também. Então, assim, é preciso estar muito atento, porque isso vai cair na mão do especialista em medicina legal e perícia médica em algum momento, em alguma área de atuação da perícia, né? Seja ela dentro de um processo ou administrativamente, né? INSS, próprio IML da vida, enfim. Então, é importante a gente ter essa noção e saber dar nome aos bois, né? Muito bem colocado isso que o senhor falou. E essa só complementando, essa questão, por exemplo, do relatório, é comum, né, o médico de consultório, o médico assistente, enfim, ele ser demandado pelo seu paciente, por exemplo, para obter um benefício de isenção para aquisição de um veículo. E não é o médico assistente que tem que dizer qual é o veículo que o seu paciente tem que ter. Ele não tem que dizer que aquele cara, você tem aqui um problema na coluna, tem aí monoparesia, tal, lá do lado esquerdo, perna esquerda, você precisa de um carro automático, assim, não. Porque aí já entra na questão do perito. Ele tem que dar o relatório. Qual é o relatório? Problema X de coluna, monoparesia, tal, perna esquerda, ponto. E o perito do Detran, quando vai avaliar, o médico do Detran, que faz uma função pericial, né? Apesar de ser chamado médico do Detran, mas ele faz uma função pericial. Ele vai olhar em cima daquele relatório qual é a limitação para dirigir. E aí sai o laudo do perito dizendo qual é a limitação. É a mesma coisa em termos de INSS. Não é o médico assistente que declara a incapacidade laboral do seu paciente, né? Ele coloca que aquele paciente tem uma determinada doença, e ele precisa de repouso, precisa de descanso, e o perito vai avaliar qual é a extensão daquela doença para a incapacidade laboral. Aí entra no campo do laudo. Então, o médico assistente não pode invadir, né, a atuação médico-pericial elaborando laudos, né? Por isso que eu pontuo bem, parece uma bobagem em termos de, mas é laudo, relatório, enfim, qual a diferença faz? A diferença na prática e no mundo jurídico é enorme, né? Nós temos uma grande deficiência de formação profissional do médico, né? A medicina legal, tradicionalmente, nas faculdades, né? Ela é um retrato da medicina legal criminal, né? É isso que o médico, na sua formação universitária, ele acaba aprendendo, é a medicina legal criminal. E até no campo do direito não é muito diferente, né? A gente vê, inclusive, muitos juízes, né, sem nenhum conhecimento do que é um laudo pericial, sem nenhum mesmo, né? Tá? Porque é a falta do preparo e do treinamento. E nem quando passam na escola de magistratura, esse é um foco que é discutido. E o médico é diferente, não é diferente. Nas cadeiras não nos é ensinado. E esse é um grande desafio, sobretudo, do Instituto Oscar Freire, onde nós temos, pasmem os senhores, existe uma escola de residência médica em medicina legal e perícia médica. Eu falei uma, né? Quando por Brasil inteiro tem uma escola de especialista, né? Que beira o absurdo isso, né? E esses profissionais precisam ser melhor utilizados, e até dentro da própria universidade, né? Mudar o paradigma de como se faz um relatório, o médico aprender a fazer um relatório, ele ter ciência de quando ele escreve uma situação que não é real, tá? Ou quando ele aperta um pouquinho a mão para aumentar aquela deficiência ou aumentar a repercussão daquela doença, ele está cometendo uma infração que não é só ética, né? Isso é uma fraude, né? É uma fraude. Essa fraude pode não ser intencional, né? Ele está agindo de boa fé, mas não deixa de ser fraude. Como também a gente sabe que acontecem as fraudes intencionais. Médicos que vendem relatórios para o indivíduo se beneficiar com isenções de impostos para retirar carro, para benefícios em previdência, isso é uma fraude intencional, não é verdade? As duas são crimes, né? As duas são crime. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, um país desenvolvido, organizado, com uma cultura ética adequada, né?
30% a 35% dos laudos de seguros de acidentes e relacionados ao trabalho são considerados fraudulentos, alguns dos quais fraudes intencionais. No nosso meio, que existe uma cultura mais laxa, uma frouxidão moral maior, isso a gente trabalhando como perito sabe a magnitude que isso se torna. Então, é o que o Dr. Oswaldo falou, né? Compete ao médico assistente reportar a situação. Ele não precisa querer ajudar um ou outro. Declare o que ele encontrou com o máximo de detalhes possíveis, né? E deixa o perito interpretar. Inclusive, ele não vai ter nenhum desgaste dessa relação com o paciente dele, tá? Não vai ter nenhum desgaste, porque isso cabe ao perito, cabe a ele transcrever a informação dos dados que ele tem, né? Vejam como é importante a formação do médico perito, né? A medicina, a gente pode dividir em 3 grandes áreas, né? Você tem a medicina, que é a medicina preventiva, onde a gente trabalha na prevenção de doenças, né? Você tem a medicina, que é a medicina curativa, que é a medicina que habitualmente a gente exerce, né? Hoje pouco se faz a parte preventiva, tem uma tendência moderna de se fazer mais preventiva, mas ainda a nossa atuação maior é na medicina curativa, quer seja clínica ou cirúrgica, a maior parte ainda é curativa. Mas nós temos um outro ramo da medicina, que é o ramo que nós atuamos, é a medicina normativa. Tá? A medicina normativa demanda um conhecimento técnico, inclusive do direito. Obviamente que é no direito onde há a intersecção da parte médica com a parte jurídica. Não é que o médico tenha que ser um advogado, ou ele tem que conhecer, não. Na intersecção que ele atua, obviamente ele tem que ter conhecimento. Daí a importância da formação, tá certo? Quer seja uma formação formal, como é a residência médica, que é uma formação formal, tá certo? Que existe uma legislação para isso, ou de uma outra forma ele tem que obter esse conhecimento, né? Tá? Isso é uma coisa extremamente importante, então, é a formação do perito. Veja bem, tem são muito interessantes. Como ciência, estão me escutando? Cortou um pouquinho, professor. Se o senhor puder repetir um pouquinho, cortou. É uma ciência. E como ciência, ela precisa ser reproduzida. Tá? O que eu fizer, o Yuri tem que fazer de forma muito próxima, tá certo? Se não, fizermos coisas diferentes, não é ciência, tá? Nós costumamos dizer que é achismo, não é? Eu acho, não cabe esta palavra em perícia médica, não é eu acho. E eu não emito a minha opinião, tá? Eu me baseio na melhor evidência científica. Este que é o substrato do meu trabalho. É na melhor evidência científica. Não é no meu entendimento o que eu acho, o Elcio acha, a Yuri acha, mas vale mais o Yuri que veio da universidade. O Elcio não. O Elcio não fez a universidade, não tem especialidade. Não é isso. Nós temos que usar a melhor evidência científica. Por quê? Para ter reprodutibilidade. É óbvio que tem muita coisa de experiência, como tem na prática médica assistencial, não é verdade? O profissional que mais opera, que tem mais habilidade, ele vai ter, talvez não o resultado diferente, vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas são situações diferentes de apresentação e a mesma coisa na perícia médica. Então, a perícia, nós temos que utilizar uma técnica, tá certo? E a boa técnica é que faz o bom resultado. E a perícia é uma coisa que tem muito interessante, né? Eu posso ter uma amputação de dedo, né? Eu estou trabalhando lá e prensei meu dedo numa máquina qualquer, né? Tá? E aí o perito vai ter que fazer um laudo com relação à amputação desse dedo. Só que esse laudo, ele vai ter uma característica dependendo do tipo de demanda. Se o doutor Oswaldo estiver processando a empresa porque não tinha equipamentos de segurança, é uma coisa, o laudo tem uma característica. Se o doutor Oswaldo estiver pedindo auxílio acidente junto à Previdência Social,
é um outro tipo de laudo, uma característica diferente de laudo que eu vou fazer. Ah, não, eu estou querendo uma indenização porque eu tinha um seguro de vida, tá? Eu quero uma indenização do seguro de vida pela amputação do meu dedo. É um laudo diferente. Ah, não, é uma indenização civil. Estou indenizando a empresa porque a empresa não tinha mecanismos suficientes de segurança, então eles têm que ser responsáveis. É uma indenização civil de uma amputação de dedo. É um laudo diferente. Ah, não, eu fui atendido no pronto-socorro e aquele pronto-socorro, puxa, eles não implantaram o meu dedo. Eu estou processando o médico, tá? Porque ele não implantou o meu dedo. Então, é uma demanda diferente, é um laudo diferente, tá certo? Então, veja bem, o que para o médico assistente é uma amputação de dedo, é fazer uma reparação de coto, regularizar coto e depois fazer reabilitação da mão, para o perito é totalmente diferente. A análise do perito tem uma característica totalmente diferente. Ele precisa saber o que aconteceu, que tipo de demanda é essa, para ele poder elaborar um laudo técnico específico para aquela demanda. Veja como é importante, novamente, o perito conhecer alguma coisa do direito. Tá? Se ele não souber o que é uma ação previdenciária, não conhecer o mínimo de uma legislação previdenciária, se ele não conhecer um pouquinho de Código Civil e Código de Processo Civil no que tange a reparação de dano, as obrigações do perito, o trabalho não vai ficar adequado, vai ficar um trabalho com uma característica não adequada. E aí é que entra a importância do perito. Você imagina se eu chamo um ortopedista super especializado em cirurgia de mão para fazer o laudo. Tá? Ele não tem esse conhecimento todo, o laudo não vai ficar bom. É diferente eu chamar o cirurgião de mão para fazer a reparação daquele dedo na hora da amputação. Perfeito! É ele que tem que ir para fazer essa reparação. Mas, no âmbito jurídico, no âmbito da demanda, o melhor profissional para fazer este trabalho, eu entendo que seja um especialista em medicina legal e perícia médica, e não é um cirurgião de mão, porque esse especialista ele tem competência para avaliar todas essas facetas. É óbvio, é um caso muito específico de discussão de cuidados à saúde, tudo bem. Eu posso até necessitar que um especialista de mão contribua, eu tenha que fazer conferências com ele para poder elaborar o meu parecer, mas o parecer é meu, é do especialista, porque eu consigo contextualizar este trabalho de forma adequada, tá certo? Então, vejam como é importante a formação do médico especialista em medicina legal e perícia médica. Vai, Yuri. Não, faço as palavras do senhor as minhas, né? Esse é o propósito desse canal do YouTube, do perfil do Instagram do Papo de Legista, que a gente traz. A gente na residência faz isso, né? O treinamento é intensivo em residência médica, né? Então, em qualquer especialidade, na perícia não é diferente. O nosso raciocínio ele é completamente diferente. Eu costumo falar que a medicina legal e perícia médica, dentro desse contexto que o senhor falou, e que o doutor Oswaldo também comentou, a gente é generalista na essência, mas extremamente especializado na nossa forma de atuar, porque acaba sendo uma análise diferente, né? A gente tem que ter um método de análise que o próprio Código Civil já fala. No laudo pericial, ele tem que ter filosofia pericial, o raciocínio pericial e a forma de se realizar, e que aí cabe com o que o doutor Astro falou, de cada demanda tem uma forma de raciocinar diferente, e só assim a gente vai ajudar o doutor Oswaldo e os operadores do direito, que é o nosso propósito, né? Nosso propósito de especialidade é justamente esse. Fique à vontade, doutor Oswaldo. Não, exatamente. E uma das questões que às vezes até, eu não digo nem tanto o advogado, mas a própria parte, às vezes, que fica com a impressão de que, mas o perito, tal, principalmente quando o laudo não é favorável, tal. Mas, assim, a gente não pode esquecer, em primeiro lugar, o perito, ele é médico, né, na sua essência. E ele tem as suas responsabilidades éticas também, né? Ele também tem a sua responsabilidade comportamental. E o próprio Código de Processo Civil, o artigo 158, diz que o perito, por dolo ou culpa, ou seja, não é só o dolo, né? Por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causará a parte,
e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Portanto, o perito tem a sua responsabilidade, né, dentro desta relação processual em que ele foi inserido. Ele tem a responsabilidade. E se ele prestar informações... E veja, prestar informações inverídicas é um termo muito aberto, né? É um termo muito aberto. É um termo muito subjetivo, né? O que é inverídico, né, dentro de uma perícia? Né? Contrariar a vontade da parte é algo inverídico, né? Depende dos olhos de quem vê, né? Mas o fato é que o código coloca não só o dolo, como a culpa. Então, mesmo que não haja a intenção de prestar informações inverídicas, mas se ele foi negligente no momento da elaboração do seu laudo e acabou deixando escapar alguma informação que possa trazer ao laudo a característica de inverídico, então, vejam, não havia intenção de mentir ou de trazer alguma inverdade ali. Mas ele foi negligente, acabou passando algum documento que ele não se atentou, deixou de colocar aquilo no laudo e aquilo acabou trazendo um laudo pericial que não corresponde, de fato, ao que estava acontecendo. Não por dolo, mas por uma negligência. E aí ele é responsável. Veja, ele deve ressarcir o prejuízo que a parte teve com o ato. Qual pode ser esse prejuízo? Se isso for descoberto depois que a parte já foi condenada, ele vai ter que ressarcir com o valor da condenação para a parte. Porque foi baseado num laudo com conteúdo inverídico. Né? Ele fica inabilitado para a perícia. O juiz é obrigado a comunicar ao conselho, para que também apure seu ponto de vista ético. Então, dentro desse contexto que a gente está conversando, da necessária especialização, o ato pericial é muito sério. É muito sério. Como foi comentado pelo Dr. Elcio, quer dizer, não basta você ser um bom especialista em mãos, não é isso que vai te trazer um laudo, né? Não é isso que vai te dar a bagagem suficiente e a tecnicidade para elaborar o laudo. Porque alguém que se aventura a fazer perícia, não tem a formação e acaba deixando escapar alguma informação, ele foi negligente e trouxe um resultado que não corresponde àquilo que está sendo avaliado. Então, a responsabilidade é muito grande. Do ponto de vista ético, também, né? Também temos os artigos específicos do Código de Ética que tratam da perícia, da auditoria médica, que também é uma forma, né, de atuação dentro desse contexto, né? Auditar não é tão diferente de periciar, né? Uma auditoria, claro que tecnicamente sim, mas falando em termos de atuação, né, a auditoria também é uma forma de perícia inserida nesse contexto, né? O médico auditor, existe, né, a figura do médico auditor, principalmente dentro dos planos de saúde, que tem essa função de ir até o consultório e verificar ali os atendimentos, se correspondem ao que está sendo cobrado, ao que está sendo solicitado, enfim, não deixa de ser uma forma de perícia também, né? E que há a correspondente responsabilidade, né? Então, só que, de novo, quer dizer, é uma responsabilidade que decorre dessa característica que o próprio Código coloca, o perito, o Código de Processo Civil, como auxiliar da justiça. Né? Então, é uma responsabilidade redobrada e demanda uma atenção redobrada e uma especialização, né? Muito, muito maior, digamos assim. Além, como você falou, quer dizer, um grande generalista, um grande clínico geral, tal, mas quer dizer, ele é um grande conhecedor da saúde como um todo, né? Mas mais do que isso, né? Ele tem que saber avaliar o contexto biológico da saúde e transformar isso num documento jurídico, né? Essa é uma técnica, essa é uma habilidade desenvolvida através do estudo, enfim, da necessária especialização, né? Eu tenho alguma experiência nesse trabalho de perícia médica. Eu tenho hoje 66 anos de idade, né?
e trabalho como perito há 38 anos, né? Comecei em 1982 a atuar como perito, né? Então a gente tem, e sempre trabalhando de forma muito ativa, né? Sempre procurando avançar em termos de conhecimento, sempre tentando estudar bastante, né? Não fazendo disso um bico de minha atividade profissional, mas sempre foi com muita dedicação. E já mas fiz muita perícia, que os senhores não podem nem ter ideia de quantas perícias eu já fiz na minha vida, né? Teve épocas de eu escrever 200 laudos no mês, né, assim, de estar extremamente assoberbado. Então, eu fiz perícia de tudo quanto é tipo, né? E eu posso dizer para os senhores, assim, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema significativo na minha vida profissional no que tange a atuação de perito, né? E entendo até que os advogados sejam extremamente benevolentes com relação à atuação frente aos laudos periciais, né? Eu vi 2 casos com ações judiciais contra peritos só, e só 2 casos eu vi. Óbvio que tem muito mais, mas que eu tenho conhecimento nesse rol de conhecimento no mundo pericial. Eu vi 2 casos, né? E por incrível que pareça, os 2 não tinham razão de sê-los, né? Nas ações que fizeram contra os médicos, né? Mas isso, na realidade, eu não vou chamar nem de risco, é inerente ao desempenho da função, como é da questão do médico assistente, né? Hoje nós vivemos uma fase de judicialização muito grande, né? A gente judicializa tudo, é judicializado. Não estou dizendo saúde, não, né? Judicializa até briga de condomínio, que é um número de judicialização absurda, né? Tá? Então, a vida hoje é judicializada, né? Até a própria normatização legal hoje é judicializada. Quem faz lei acaba não fazendo, acaba sendo judicializado, né? Então, hoje a gente vive uma situação de judicialização muito grande e uma outra situação que ela é boa e é ruim. Boa é a justiça gratuita, né? Porque dá um acesso mais amplo para a população, porque antigamente, na minha fase mais jovem, eu já fui jovem, né? Na minha fase mais jovem, era muito difícil a gente ter acesso a um advogado, não é verdade? Até pelo custo, né? Era muito mais difícil. Hoje não, né? Hoje as pessoas judicializam sem nenhum custo, né? Sem nenhum custo. E muitas vezes não tem nenhum custo, se perde, né? Mesmo que perda, vai para a sucumbência e, de regra, isso não é pago nunca, né? Tá? Então, o acesso também acabou banalizando as questões judiciais, né? Na área civil, a gente chega a ver algumas coisas que beiram ao absurdo que se demandam, né? Às vezes, até situações que não existem, são situações... fizemos 2 casos, eu não sei se o Yuri lembra, onde a pessoa era uma cirurgia para retirada de varizes, né? E se usa um tipo de agulha, que é agulha de crochê mesmo, é agulha de crochê. Óbvio, você não vai na lojinha comprar uma agulha de crochê para fazer a cirurgia de varizes, né? Mas a morfologia da agulha é semelhante a uma agulha de crochê, tanto que se fala agulha de crochê. E nós fizemos 2 casos onde tinha um pedacinho de agulha de crochê da perna. E, tecnicamente, é impossível o indivíduo deixar uma agulha de crochê na perna. É impossível, porque ele não consegue fazer outro procedimento, né? E o que acontecia? Aí depois a gente descobriu que era o mesmo advogado e ele colocava a agulha de crochê e dizia que ficou a agulha de crochê e eles litigavam na justiça. Isso é litigância de má-fé, isso tem figura jurídica, inclusive com punições, né? Tá? Mas para os senhores verem como é que é a situação hoje do litígio. Hoje se litiga tudo. Então, o perito tem que ser muito crítico, porque a primeira observação, fiz uma cirurgia de varizes. Aí o indivíduo vai e diz que foi na farmácia e tiraram a pontinha da agulha. Está aqui a pontinha da agulha. Até fotografa. Poxa, direto, né? É isso. Mas quando você começa a analisar, você vê que não. E quando você vê que isso acontece no mesmo escritório de advocacia 2 vezes, aí já a gente começa... E aí quando você vai estudar e ver, você vê que isso não tem lógica, não tem coerência, tá certo? E isso acontece com corpos estranhos, o indivíduo diz que tinha corpo estranho e não tinha, tá? E isso é essa questão do acesso muito fácil, e assim como a gente
em toda área não existe bons profissionais, né? E no direito também acontece isso, tem indivíduo que acaba comprando uma causa dessa, né? Tem alguns tipos de litígio que são litígios de baixa complexidade, né? Como são os litígios de previdência social? Existem excelentes advogados que atuam na área de previdência social, mas a gente sabe que existem alguns escritórios que pulverizam 100, 150 ações por mês na justiça. São petições até padrões, eu sei porque a gente faz, e a gente... são petições até padrões, e então fica uma coisa banal, uma coisa grosseira, tá certo? Eu até me perdi, não sei porque eu entrei nesse assunto, eu estava falando de uma coisa e fui para outra. Isso é fruto da idade, 66 anos acontecem essas coisas, né? Mas há uma banalização também do trabalho do direito, há justiça gratuita, então isso acaba acontecendo o que está acontecendo. Na sexta-feira passada, na quarta e depois na sexta, tivemos uma reunião no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde estava o pessoal do CNJ, presidência do TRF3, enfim, tinha uma equipe muito qualificada discutindo, e eu não sei porque eles me chamaram também, eu era o único perito que estava naquele grupo, né, tá? E mostrando, então, a coisa séria que é a Justiça Federal. O Juizado Federal Especial, eu comecei a atuar quando iniciaram os Juizados Especiais Federais, foi quando eu comecei a trabalhar como perito. E lá nós tínhamos 2 peritos clínicos, né? Era eu e a Nancy. Tá? Hoje a gente tem, no Brasil inteiro, a quantidade de perícia é uma coisa absurda. Por quê? Porque o litígio é muito fácil, o litígio é praticamente direto, né? Tá? Então é isso, Yuri, continue. Não, é verdade. Eu lembro desse caso, sim, professor, da agulha. Foi feito, acho que ano passado, começo do ano passado, lá no IMESC, né? E é um exemplo desses que chama a nossa atenção. A gente fala, poxa, e aí a gente estuda a fundo, entende a situação contextualizada e vê que, às vezes, opa, não é bem assim, né? Não é o que parece, né? Essa é uma coisa que a gente acaba vendo muito na prática pericial, né? Mas realmente essas considerações são importantes, porque tem toda uma questão, por exemplo, na área do Dr. Oswaldo do direito médico, eu imagino que tem um pouco menos ainda dessa situação de, posso estar falando bobagem aqui, doutor, mas por ser uma demanda muito mais robusta, né, de conhecimento técnico e de dificuldade, às vezes, que envolva o litígio, às vezes é um pouco mais restrito, ou não sei, o senhor pode nos falar se também tem essas coisas que chamam a atenção e meio cabeludas de vez em quando. Sempre tem, né, Yuri? Eu procuro trabalhar muito com os alunos essa questão da aventura jurídica, enfim, o advogado, já dizia aí, Carnelucci, né, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Ele é o primeiro que deve fazer a avaliação da causa, antes de entrar, antes de judicializar, ele é o primeiro a fazer essa análise. Agora, e eu acho realmente que o Brasil é um país litigante, se tornou nos últimos anos, enfim, o litígio acaba sendo a base de tudo. Veja que chegamos ao ponto de precisar, né, a gente chegou ao ponto de ter que criar varas especializadas em previdência social, né? Quer dizer, tal é a judicialização que um ato administrativo já não, na prática, né, desculpa até, não é minha intenção ofender ninguém, mas na prática não vale mais nada. Porque o sujeito não se conforma com o que o perito da INSS decidiu, ele judicializa, ponto. Já não tem mais preocupação e aí vai fazer outra perícia no processo judicial, mas já passou por uma perícia, né? Então, eu acho que deveria ser a exceção, como a gente viu aqui, né? Quer dizer, o perito que por culpa causa um prejuízo a alguém, ele vai ser responsabilizado por isso, né? Se ele foi negligente, se ele atuou mal, tal, ele vai ser responsabilizado por isso. Mas não adianta, a gente sabe que a instância pericial do INSS hoje é só a primeira. O sujeito não precisa nem aguardar os recursos internos do INSS, ele já vai direto para a Justiça Federal, já entra com a ação e tal.
Então, esse acesso à justiça, né, até pela questão da justiça gratuita, que é algo que a gente discute muito, que é importante, mas deveria ser levado mais a sério pelo próprio judiciário, não deveria ser tão banalizado. É importante, porque há pessoas que têm os seus direitos e não têm condições de arcar com o custo do processo judicial. O processo judicial tem um custo, e aí o Estado deve lhe fornecer os meios para isso. Mas não pode ser banalizado. Não pode ser banalizado, né? Justamente porque retira a responsabilidade da parte que ingressa com a ação. Então, aí surgem as aventuras jurídicas, né? Então, não tenho nada a perder, enfim, vamos processar, vamos entrando com as ações, né? E isso vai se acumulando. Agora, linha de tensão dentro da perícia é normal, porque você tem alguém que entende que tem direito, você tem o outro que entende que não tem direito, e você tem um intermediário aí que vai ajudar a solucionar. Muitas vezes até é a prova das provas, porque o juiz não tem conhecimento técnico para tomar uma decisão. Então ele vai se basear naquele laudo pericial para justificar se ele vai conceder ou não vai conceder o direito que a parte busca, né? Então, é normal, as linhas de tensão, elas vão existir, né? Aquele que procura o INSS porque está com uma patologia, ele tem a convicção que ele não pode trabalhar. Tanto que antigamente, quando... eu me lembro de 2 momentos, assim, que para mim foram impactantes em termos da relação com a perícia. O primeiro deles foi quando nós tivemos aqui em São Paulo, tivemos aquele ataque em massa do PCC, depois da polícia, que ficou conhecido como crimes de maio, né? Foram os crimes de maio. Foi em 2005, 2006, se não me falha a memória. E eu me lembro que teve uma grande mobilização, à época eu estava no Conselho de Medicina, e nós fomos ao ML Central, porque o ML Central tinha 2 preocupações básicas naquele momento. Primeiro, para que eles pudessem trabalhar sem pressão, porque dentre aquelas mortes que aconteceram, algumas tinham indícios de execução, né? Que a polícia teria executado algumas pessoas. E eles queriam que o Conselho desse o respaldo suficiente para eles trabalharem em cima desses laudos, né? E me chamou muito a atenção o trabalho hercúleo, né, dos peritos do IML naquela época, dos médicos legistas, né? Porque começavam, assim, a entrada do IML Central aqui já assustava, porque não tinha mais freezer para guardar ninguém, não tinha mais onde guardar corpo, né? O cheiro, já quando você entrava, já vinha e tal. Então, é um trabalho muito pesado, muito pesado. E o segundo momento foi quando nós tivemos também uma onda de peritos do INSS que estavam sendo agredidos pelos segurados. À época teve um que foi assassinado aqui em São Paulo, né? O segurado, no momento que houve o indeferimento, ele sacou, acho que foi uma faca, né? Esfaqueou o perito. Porque há essa linha de tensão, né? Há essa linha de tensão. E a responsabilidade do perito é muito grande nesse momento. Isso até trouxe um episódio que, numa reunião que foi feita com a superintendência do INSS aqui em São Paulo, que seria cômico se não fosse trágico, mas foi naquele momento que o INSS tomou algumas medidas para tentar proteger os seus peritos. A primeira foi muito inteligente, tirou do perito a decisão ali, tete a tete com o segurado. Então, o segurado passou a receber a comunicação em casa depois, por uma carta, né? Isso foi muito inteligente. Você fazer o perito na frente do segurado, dizer, está indeferido, carimbou, vai embora, ele levanta a ira do cidadão, né? Ele está ali aguardando sair de lá com uma licença e você levanta a ira dele. Mas os outros 2 me chamaram a atenção. O primeiro que o INSS fez foi pregar as mesas no chão. Então, as mesas dos peritos passaram a ser pregadas no chão. Por quê? Porque a primeira reação do segurado, quando confrontado com o perito, era virar a mesa em cima do perito. Então, ele pegava, o segurado pega a mesa, vira em cima do perito, a mesa era pregada no chão.
e a segunda era a rota de fuga. Então foram instaladas nas salas as rotas de fuga. Ou seja, atrás do perito deveria ter uma porta para que ele pudesse fugir no momento que o segurado tentasse lhe agredir de alguma maneira, né? Então, assim, esses são algumas coisas do nosso Brasil, né? São coisas que... Aí depois instalaram até, como é que fala, aquelas... detector de metal. Detector de metal, e aí muitas agências não funcionavam, detector de metal, enfim. Mas não é simples, né? A vida do perito não é fácil, porque ele lida justamente com essa tensão, com a expectativa, né, da pessoa que está ali do outro lado, aguardando. A pessoa no processo judicial aguarda mais ansiosa o laudo pericial do que a sentença do juiz. Ela fica numa ansiedade para ver o que o perito vai dizer, né? Então, mas é isso. Eu vou me segurar um pouco aqui, eu falo demais, Júlio. Se deixar, eu vou embora. Não, mas fica à vontade. Eu quero vocês fiquem à vontade. Estamos aqui para conversar. O assunto é vasto, né? Doutor, se quiser fazer alguma consideração também. Oi, tá sem som, doutor Elcio, tá sem som. Teu áudio tá sem som, professor. Está mutado aí. Eu falei que eu acho que de repente você pode solicitar perguntas, porque eu também, quando começo a falar, muitas vezes me empolgo e acabo, né? Mas tem algumas coisas que eu ainda gostaria de falar, se vierem perguntas, senão eu, ao findar, faço algumas considerações. Mas vamos deixar para, de repente, as pessoas que estão ouvindo participarem. Tá certo. Né? Temos aqui algumas perguntas bem interessantes, assim. Tem muita gente elogiando ambos. Temos aqui a Dênia Calegari, que ela elogiou o senhor, a aluna do senhor, doutor Oswaldo, e ela fez uma pergunta aqui sobre bem curiosa, sobre o caso do perito que se equivoca, né, no seu resultado, no seu laudo pericial, né? Cabe a teoria da perda de uma chance nesse caso? Ela faz esse questionamento. Eu tenho algumas posições aí a respeito da teoria da perda de uma chance. O que eu acho aqui, no caso de uma perícia, por exemplo, tem que ser algo muito claro, né? Tem que ser um equívoco muito evidente. Não pode ser a opinião do perito. Porque uma coisa... a medicina não é exata, não é uma ciência exata, longe de ser uma ciência exata. E muitas vezes ela acaba gerando situações de injustiça. Ela acaba, é natural. Porque o perito entende que naquela determinada situação não cabe uma aposentadoria por invalidez, por exemplo. Mas talvez, passando por um outro perito, ele tenha uma outra visão. E aí os dois podem estar certos. Então, isso gera uma sensação. Mas é assim, o judiciário é assim. Você tem um juiz que, num caso exatamente idêntico, ele dá uma decisão. E o outro juiz, na mesma hipótese, dá uma decisão diferente. Então, desde que não haja um dolo, um erro muito grande, né? Uma negligência, como falamos aqui, na análise do caso, ele deixa de observar alguma situação, e aí gera um dano para aquele segurado, para aquele beneficiário e tal, eu vejo com muita restrição a perda de uma chance, nesse caso. Vejo com muita restrição. Eu acho que a teoria, né, para quem não conhece, a teoria da perda de uma chance é uma teoria que vem do direito francês, passa depois pelo direito italiano, recebe ali ele é aprimorado na Itália, chega no Brasil, ela é a teoria da perda de uma chance. A decisão judicial que nós temos, paradigma no Brasil, envolve o show do milhão, porque o cidadão ia para a disputa do milhão e ele erra a pergunta, mas na verdade não tinha a pergunta certa, as 4 questões estavam erradas, e ele vai à justiça e pede 1 milhão que ele deixou de ganhar. E o judiciário diz: olha, você tinha a chance de ganhar 1 milhão, não significa que você ia ganhar, mas essa chance te foi retirada. Você não pôde participar da última pergunta. Então, no mínimo, você vai ter direito aí a 500 mil, que é
metade aí do que está em disputa, né? Então, quando a gente traz essas teorias para dentro do direito médico, a gente precisa ter muito cuidado, porque lá era uma coisa muito objetiva, 4 questões, as 4 estavam erradas. Dentro da medicina, você não tem esse campo de certeza, né? Exceto em erros muito, muito, muito claros, muito evidentes, em que a negligência, a má prática está muito evidente, mas você não tem eu acho que não, eu não aplicaria em regra a teoria da perda de uma chance dentro do ato pericial, não. Eu gostaria de dizer alguma coisa sobre isso. Na realidade, até enalteceu uma característica importante nessa atuação do perito. Veja bem como aí é que mostra a importância muito grande do consultor médico jurídico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja bem, quem tem a competência para analisar aquele laudo e dizer que aquele laudo tem algum equívoco ou tem algum erro mesmo, porque às vezes pode ter algum erro conceitual. O indivíduo utiliza um erro conceitual, não é um erro conceitual. Agora, se você, por exemplo, como um consultor médico jurídico, você pode ir apontar esse erro conceitual, tá certo? Um exemplo grosseiro, por exemplo, um piloto de avião que tem epilepsia. Quer dizer, um indivíduo que tem epilepsia, ele pode voar? Pode pilotar aeronave? Poder pode, né? Mas eu não entraria no avião, acho que vocês também não. Não deve, né? Poder até pode, mas não deve, né? Teve um jogador do Santo André, um tempo atrás, chamado Serginho, ele tinha uma miocardiopatia dilatada, ele tinha uma arritmia, tá? E estava proscrito à atividade esportiva competitiva, mas porque ele ganhava muito dinheiro, e os médicos deixaram ele jogar. Tá certo? Então, existe essa relatividade. E o assistente técnico, o consultor médico jurídico, tem que estar atento para pontuar e ativamente interferir, para deixar que essa injustiça ou essa situação não adequada não ocorra. Então, essa pergunta foi até muito interessante por isso, mostrando a relevância do trabalho do perito estar sendo supervisionado, estar sendo avaliado, tá certo? Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas por hora é só isso. Se eu quiser, fica à vontade, professor. Temos mais algumas aqui, mas o senhor pode perguntar, pode complementar. Depois se não vier alguma discussão nesse foco, eu... Tá bom. Eu acho que tem uma pergunta aqui, vou fazer na ordem, temos mais algumas aqui. Uma, inclusive... Essa é de responsabilidade para mim. Essa é diretamente do meu pai, médico perito também. Jean Paulo, ele pergunta: em um processo judicial contra o perito e a perícia, quem cabe o ônus da prova, onde muitas vezes a má-fé do periciado é evidente? O grande problema é que nós, antigamente, no direito, dizíamos que a má-fé jamais pode ser presumida, né? A presunção é sempre de boa-fé. E, infelizmente, isso vem se invertendo. A gente vive hoje o século da má-fé, né? Infelizmente. Quer dizer, as pessoas querem, de alguma maneira, tirar alguma vantagem, usar o processo judicial para tirar alguma vantagem, né? E o perito, ele tem que tentar se manter sempre alheio, né, a esses interesses das partes. Ele é absolutamente desvinculado do resultado prático do processo. Essa é uma questão importante que o perito deve se ater. Eu até que vi, tem que ter uma outra pergunta que entra mais ou menos nisso que eu vou falar, com relação a apontar erro médico, essas coisas, eu vi que está lá mais para frente, a gente já chega nela. Mas o perito, ele é desvinculado do resultado do processo, né? Tem uma frase em latim, não é, da perícia, que é o visum et repertum, não é isso? É o olhar e repetir, né? É uma fotografia. E ele tem que fazer uma análise em cima de uma foto, né? Ele não participou, quer dizer, vamos imaginar um caso desse, por exemplo, que o professor citou, né? Da perda de uma parte do dedo e tal, quer dizer, ele não estava lá quando o cidadão perdeu o dedo,
Ele não estava lá quando o cidadão foi ao hospital para tentar costurar esse dedo, mas ele tem que olhar o dedo agora e fazer um laudo. Então, é isso que tem que ficar muito claro, né? É isso que tem que ficar muito claro. É uma foto, ele está olhando uma fotografia, ele está descrevendo o que ele está vendo, de acordo com a técnica, de acordo com a boa técnica, né? Então, agora, no processo judicial, normalmente, a regra geral do nosso direito é que o ônus da prova incumbe a quem alega, a quem acusa. E essa é outra banalização que vem acontecendo, que é a tal da inversão do ônus da prova, né? Num caso como esse, por exemplo, em que envolve atividade médica, invariavelmente, os juízes têm dado a inversão do ônus da prova. Então, ele joga a responsabilidade para o réu de provar que não errou, de provar que agiu corretamente. Então, quando a má-fé do periciado é evidente, como foi colocado aqui, eu diria que fica até mais fácil você conseguir, numa inversão do ônus da prova, demonstrar que agiu corretamente. O duro é quando a má-fé não é evidente. O duro é quando essa má-fé, ela é, de alguma maneira, ocultada, escondida, né? E você fica tentando descobrir o porquê que aquilo está acontecendo daquele jeito. Isso não difere muito do médico, por exemplo, o médico assistente que vai atender um paciente, e esses dias até analisávamos uma decisão nesse sentido, do paciente que se automedica, né? E não avisa o médico. Como é que ele adivinha que o paciente está com aquele sintoma por conta de uma automedicação? Isso exime completamente a responsabilidade do médico pelo ato em si. Então, com relação ao perito, quando a má-fé é evidente e há a inversão do ônus da prova, fica até mais fácil você demonstrar que ele está tentando obter uma vantagem indevida, está tentando pressionar, às vezes até como forma de coagir os peritos. Você vai e entra com uma ação contra o perito, você já coloca uma pressão em cima do processo, quer dizer, imagina o próximo perito que vai acabar assumindo os autos na ação principal e tal. Então, isso tudo tem que ser muito bem observado. Mas, em regra geral, é que quem acusa deve provar. A gente não pode perder esse norte. Isso é a base do direito processual. Quem acusa deve provar, né? Essa é a regra geral. Eu gostaria de comentar alguma coisa, eu acho isso extremamente importante, porque esses conceitos que acabaram de ser passados são fundamentais, porque muitas vezes o perito, digamos que o indivíduo entra com uma ação e não tem um conjunto probatório adequado, robusto, que o perito possibilite definir uma situação, tá? Não cabe ao perito fazer prova, pedir isso, aquilo, aquele outro. O perito até pode, ele tem competência para isso, pode solicitar ao juiz, não tem problema, ele não lhe é cerceado essa possibilidade. Contudo, a obrigação de fazer a prova é o que o doutor falou, é de quem demanda. Tá? Em situações diferentes, como cuidados à saúde, não. Mas aí já está pressuposto, o juiz, muitas vezes, na sua decisão, já coloca, né? E, na realidade, o que se busca é que quem está sendo acusado mostre que fez certo, tá certo? Então, nessas situações, há a inversão do ônus da prova. E com relação à coação, é uma coisa que a gente tem visto, assim, de muito, sobretudo no Estado Federal, são quesitos que induzem a uma coação, dizendo assim, o senhor perito, baseado no código, não sei o quê, baseado no código de ética médica, desaprova o que o outro, tal, o perito conhece as suas responsabilidades criminais, civis. Quer dizer, o que está sendo questionado não é o perito. É óbvio que o perito dentro do processo sabe quais são essas obrigações. É óbvio, ele é um auxiliar da justiça. É óbvio, ele tem que conhecer isso. Eu não pergunto se o advogado, se ele sabe das responsabilidades deles dentro do processo, eu não pergunto, até porque não me compete perguntar, tá certo? Mas isso não é uma coisa que se discute. Ninguém dentro do processo pergunta se o advogado sabe das suas responsabilidades. Isso é meio inerente. E isso tem acontecido muito. E eu tenho sido, de forma polida, muito mal educado. Ou seja, eu tenho sido muito objetivo, muito contundente, mas de forma educada, polida, tá? Não aceitando esse tipo de coisa. Assim como
não aceitando que eles orientem meu exame médico. Meu exame médico não pode ser nem pelo assistente técnico, nem pelo consultor jurídico, tá certo? Eu tenho sim que dar explicações do que faço. É óbvio que eu tenho que fundamentar as minhas decisões. Isso está no Código de Processo Civil. Eu tenho que mostrar qual é o método, qual é a corrente científica, enfim. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, tá certo? Mas isso não pode ser uma imposição, faça desse jeito ou faça daquele outro jeito. A única pessoa que pode determinar como eu faço ou não é o juiz. O juiz, sim. Esse tem o direito e o dever de organizar uma demanda, tá certo? E aí, olha, a gente volta a mostrar para os senhores a importância do consultor médico jurídico, a coisa sendo vista dos dois lados, né? É isso. Excelente, excelente. A próxima pergunta vai de encontro ao que o senhor está falando, doutor Elcio. Vocês poderiam falar sobre a possibilidade de atuação do especialista em medicina legal e perícia médica? Acho que vai mais esse encontro do que o senhor comentou agora. Então, essa atuação do perito, a atuação do perito é muito ampla, não do perito, né, do especialista em medicina legal e perícia médica, né? Ele tem uma atuação muito mais ampla. É o que a gente começou dizendo que nós temos dentro de uma ciência normativa, tá? Então, política pública, por exemplo, você vai fazer uma política pública e discutir isenção de imposto de renda, tá? Você precisa ter quem? Você precisa ter um especialista em medicina legal e perícia médica. Você não tem que ter um cardiologista, um psiquiatra, não. Você tem que ter um especialista. Isso, inclusive, é uma coisa que teria que ter sido que deveria ser revista, né? Quer dizer, qual é o critério de isenção de imposto de renda? Ou seja, qual é a filosofia? Por que se tem este tipo de situação? E colocar mais pessoas dentro dessa situação. É como, por exemplo, a isenção de carência no benefício previdenciário, tá certo? Então, acidente, por exemplo, isenta a carência. Agora, pasmem os senhores, apendicite aguda não isenta a carência. É como se o indivíduo programasse, eu vou ter uma apendicite daqui 30 dias, eu vou começar a pagar meu benefício. Não, isso é um absurdo, é uma situação que é repentina, é súbita, não previsível, deveria isentar a carência, mas não isenta. Então, a ação do especialista em medicina legal e perícia médica também entraria aí, em fazer políticas públicas, rever o anexo 3, tá certo? Isso, então, é uma atuação muito forte do especialista em medicina legal e perícia médica. Outra atuação é trabalhando junto com advogados. Os advogados não deveriam prescindir de um consultor médico jurídico. Ele vai entrar com uma ação, mesmo que seja uma ação simples, não desvalorizando, mas uma demanda de capacidade de trabalho, por exemplo. Poxa, se ele já tem um parecer médico-jurídico de um especialista, ele vai dizer, olha, isso aqui não é viável, tá? Não existe viabilidade. É óbvio que a viabilidade não quer dizer insucesso. Por quê? Porque a gente tem um número de peritos com formação muito distinta. Você pega um perito, e a gente sabe, os tribunais de justiça, eles conhecem o perfil de cada perito. Eles conseguem mapear. Nós tivemos em Americana, há uns 2 anos atrás, por quê? Porque 100% das ações que entravam em Americana eram positivas no Tribunal, na Justiça Federal. Aí achou-se até que houvesse algum problema com o juiz e com os peritos. Mas não, era a formação inadequada deste grupo. E a gente foi fazer, então, uma atuação em Americana para melhorar os conceitos médico-legais, para os indivíduos terem um balizamento mais adequado. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe também uma série de pareceres que são perito dependente. E você, como perito despreparado, ou ele pode negar uma coisa que é de direito, ou pode conceder uma coisa que não é de direito. Então, o fato de você ver que um processo não é viável, não quer dizer que é insucesso, mas, em termos de viabilidade, é muito baixa. Nós montamos um tipo de trabalho ultimamente, uma empresa, porque de tanto que a gente trabalhando com perito e outro, também eu estou praticamente saindo da vida pericial, já tenho 66 anos,
a gente já está tentando mudar um pouco o foco da vida da gente, né? E a gente montou um tipo de trabalho, porque o que a gente via, muitas vezes a gente ia fazer uma perícia, mas o conjunto de provas era tão fraco, tão ruim, que eu não tinha como justificar a caracterização de uma situação que eu entendia subjetivamente que era verdadeira. Agora, no laudo eu não posso colocar subjetivamente o que eu entendo, eu tenho que ter materialmente, objetivamente, como eu disse para os senhores, é ciência. Então, hoje, uma petição bem estruturada, ela ajuda muito ao advogado e, mais do que isso, ao indivíduo que está litigando, porque ele vai ter mais condição, inclusive na vigilância daquele trabalho por parte do trabalho do perito. Nós sabemos que tem alguns juízes que não trocam os seus peritos, apesar de peritos não bem preparados. Nós sabemos disso. E nós não utilizamos a indicação consensual do perito, que é um absurdo. Os advogados não indicam. A indicação consensual é uma alteração que teve no Código de Processo Civil que permite aos advogados, às partes, fazerem a indicação do perito, né? E isso é muito importante, porque você tira aquele perito que você já sabe de antemão qual é o resultado da perícia. E como eu disse para os senhores, perícia é ciência, perícia tem objetividade, né? Então, isso é um dos aspectos muito importantes na atuação do médico especialista em medicina legal e perícia médica. E outra coisa chama-se estratégia médico-jurídica. Todo processo tem que ter uma estratégia. Se você quer atingir um objetivo, na vida tudo tem que ter estratégia. Se você quiser chegar num objetivo, você tem que colocar metas para poder chegar lá. E no processo judicial é a mesma coisa, tá certo? Então, faz parte do consultor médico jurídico, junto com o advogado, descrever uma forma, uma estratégia. Eu não estou dizendo estratégia de jeitinho, vamos dar um jeito, vamos fazer uma coisa errada. Não. Tá certo? Eu não me prestarei e não me presto a isso. Vocês nunca vão ver o meu nome vinculado a nada parecido com isso. Mas a estratégia é a boa estratégia, é a coisa bem feita, tá certo? Para o êxito, para a verdade ser verdade, e não ser só a verdade jurídica, que o indivíduo, muitas vezes, direito tem e não recebe. Então, na verdade, ele não recebeu. Mas essa é a verdade jurídica, não é a verdade real, tá certo? Então, a importância do consultor médico jurídico. Eu entendo que todo advogado deveria, toda a questão relacionada à parte médica teria. Quesitos. Quesito é uma outra coisa que deixa o perito de cabelo branco. Eu vou fazer ações previdenciárias e me pergunto, qual a idade do perito? Do periciano. Você imaginou? Você precisa de perito para dizer qual a idade? Aí vem aquela pergunta que aí a gente começa a ficar irritado, porque as perguntas são tão ruins. Qual é a escolaridade? Aí eu respondo que ele não colocou o histórico escolar, tá certo? Ele não colocou o histórico escolar, não consigo dizer. Mas um quesito estruturado, objetivo, ajuda muito. Ajuda até o perito a fazer a reflexão desse caso. Ele falou, poxa, isso eu não tinha percebido. Porque o perito, de regra, ele faz uma leitura de todo o processo, inclusive dos quesitos. Tá certo? Então ele vai observar e falou, poxa, isso aqui eu não tinha me atentado, eu vou me atentar a isso. Então os quesitos têm que fazer parte de uma estruturação, tem que ser estruturantes, tem que ser objetivos, tá? A palavra estruturante, eu acho que no direito, esqueceram a palavra estruturante no direito, né? É que nem sentenças, né? O indivíduo demanda, faz uma obrigação de fazer, para pedir para fazer uma mamoplastia redutora, porque está com problema de coluna e tudo mais, aí o juiz pega e dá a sentença. Mas o juiz não quer saber por que está demorando as mastectomias. Ele tinha que falar o seguinte, chamar a promotoria pública, por que não estão fazendo cirurgia? Por que está demorando tanto? Essa fila tem que andar, vou dar um prazo de tanto para essa fila acabar, tal. Isso é uma sentença estruturante, tá certo? Que ela não avalia, não é a questão do direito do indivíduo, é o direito do coletivo.
Então, as sentenças deveriam ser estruturantes, ver o coletivo, e não simplesmente liberar uma cirurgia de mama e deixar os que não têm advogado, ou os que não estão litigando, ou que estão esperando para depois. É como colocar o indivíduo na frente de uma fila. Você não pode colocar o indivíduo numa frente de uma fila, isso não é justiça, tá certo? Então, as sentenças, as demandas, tem que ter uma função estruturante, e a gente não está vendo isso, tá? E os advogados contribuem para isso, não são todos, é o que a gente vê, sobretudo em previdência, né? Então, são quesitos aleatórios, jogados, que não diz nada com nada. Não, tem que ser estruturante, objetivo, agudo, pontual, ajudando a verdade, aparecer a real verdade, né? Então, esse eu acho um aspecto muito importante. Então, vocês vejam como é uma abrangência muito grande da atuação do especialista em medicina legal e perícia médica. E vejam a importância da formação desse especialista. Não pode ser um aventureiro, aquele indivíduo que está cansado do consultório, eu não consigo mais operar porque me dói as costas, agora eu vou fazer perícia. Você entende? Não, não é isso, não é isso. Ele até pode ter dor nas costas e está cansado de operar, mas vai aprender perícia. Vai aprender perícia, vai estudar, tal, fazer uma prova de título, não uma prova de título, uma prova de título, né, Yuri? Uma provinha de título também não adianta, né? Tá certo? Vai, Yuri. Não, excelentes considerações, professor. A questão é essa mesmo. Eu acho que a amplitude do que a gente pode fazer é muito grande. Mas isso só tem competência para fazer se tiver formação, como o senhor falou. A gente fica 3 anos na residência de medicina legal e perícia médica, não é à toa. As especializações também, decentes, também trazem pelo menos esse embasamento. E a prática, como o senhor falou, são aí tantos anos de perícia, isso é de praxe, né? Até foi curioso que o senhor já aproveitou e respondeu outra pergunta da Dênia, que falava sobre a questão de outros especialistas nas perícias do INSS. Não faz sentido, né? A grande questão é a especialidade da perícia médica, que sabe que tem essa conotação de resolver todas as demandas, né? Então, a questão é formação. O perito que tem a formação em perícia, de fato, ele sabe resolver esses problemas, e como o senhor falou, nada impede de, se você pedir fazer uma conferência com um colega da especialidade em questão, enfim. São questões muito simples para nós de se resolver, né? E que vai atender ao objetivo principal, que é auxiliar, no caso, segurado, da forma justa, a previdência, atender a nossa função de perito de fato, né? Não sei se o doutor Oswaldo quiser fazer uma consideração. Não, só nessa questão que você colocou, né, que a Dênia comentou de especialidades dentro das perícias do INSS e tal. Aí é que entra a importância do próprio médico assistente, né? Porque se esse periciando, se esse segurado chega com um bom relatório, né, que esclarece bem a situação de saúde dele, não querendo dizer para o perito o que ele deve fazer, não é isso, não. Não é o paciente chegar lá na perícia, meu médico falou que eu tenho que ficar 30 dias em casa. Não é isso, né? Mas se ele vai com um relatório bem elaborado, ele ajuda demais o perito. Ele ajuda demais. Porque, claro, o perito pode ser que ele não seja não tenha tanta afinidade, né? Principalmente em casos excepcionais, como ela comentou aqui, algumas doenças raras, enfim, que nem os próprios médicos não peritos saberiam como se portar. O relatório é fundamental, né? O relatório do médico assistente, ou às vezes do médico do trabalho, que encaminha o funcionário para a perícia do INSS, né? Esses relatórios são importantes. Por isso que eu mencionei lá no início essa diferença entre relatório e laudo, né? O relatório do médico assistente, que é o resumo do histórico de saúde, vai ajudar muito na perícia. Vai ajudar muito, né? Era só isso. Não, sem dúvida. Com toda a razão. Que a questão que a gente tem que avaliar, por exemplo, nesse caso, a capacidade laborativa. Então, é uma coisa muito pontual, né? Então, a visão é diferente, né? E o próprio perito, quer dizer, ele não está lá no ambiente de trabalho. Então, é importante, quando o médico do trabalho encaminha, que vai um relatório sobre alguns aspectos até do ambiente de trabalho, né? Para que o perito possa ter uma visão mais ampla, né? O que é incapacidade para um não é para o outro, porque
pode ser a mesma doença, mas as funções são diferentes, né, da empresa. Né? A mesma patologia não vai dar necessariamente incapacidade para duas pessoas distintas, porque uma trabalha sentada, a outra trabalha de pé. Então aí você já mudou completamente o cenário, né, da perícia. Né? Perfeito, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Estamos aqui com o nosso tempo, estou atento aqui, mas acho que dá para fazer mais uma pergunta. O que vocês acham? Fazer mais uma? Temos aqui pega aí. Puxa aí. Temos aqui do Plínio. O médico perito deve ter o máximo cuidado em jamais apontar erro médico como conclusão na perícia. Isso é importante. Essa questão, se o senhor quiser pontuado, professor Elcio, também. Posso comentar alguma coisa. Aí já tem um equívoco de questionamento, né? Essa questão do erro médico, né? A nomenclatura correta é cuidados à saúde, né? Tá certo? E o perito não vai dizer se tem erro ou não. Quem vai dizer isso é o julgador, é o juiz ou o conselho de classe que vai dizer. A gente vai avaliar se foi aplicada uma boa técnica ou não. Se a boa técnica foi aplicada, você vai dizer que sim, foi aplicada a boa técnica. Agora, se não aplicou a boa técnica, você vai dizer que não aplicou não respeitou preceitos, tal e tal preceito não foi respeitado. E, em consequência disso, você teve tal complicação. Óbvio que, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Tá? Eu descrevi toda a situação ocorrida, agora o julgamento vai caber ao juiz. Olha, houve ou não houve, ou inclusive caracterizar a modalidade jurídica de erro, né? Negligência, imprudência, enfim. Aí vai caber ao juiz, ao magistrado, fazer esse tipo de análise. Eu vou olhar o que aconteceu, se foi utilizada a boa técnica, e cuidados à saúde, a gente tem que avaliar sempre num contexto, né? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para o médico e dizer, olha, o médico errou. Mas grande parte das vezes o problema não está no médico, você tem uma estrutura toda não segura, você tem uma estrutura não segura. Tá? E grande parte dos problemas que acontecem são estruturas não seguras, né? Tá? Existe uma teoria que é a teoria do queijo suíço, né? Quer dizer, são os diversos furos, né? Os diversos problemas que acabam culminando com uma situação de erro médico, né? Existe um videozinho na internet, né? Que fala sobre cuidados à saúde, de segurança do paciente, né? Chama Aprendendo com os Erros, né? Tá? É feita uma injeção intratecal de um quimioterápico que não pode ser utilizado intratecal, tá? E aí a pessoa morre, né? Então há uma descrição de todas as situações falhas que ocorreram, né? E por último o médico foi lá e injetou o quimioterápico equivocado. Aí você vai ver toda uma estrutura falha. Então, isso é um dos pontos muito importantes que a gente procura discutir com os nossos residentes, é ter essa visão muito ampla. Porque você apontar o dedo para o erro é a coisa mais fácil que tem. Agora, você saber por quê, o que tem atrás disso, que você tem toda uma estrutura, tá certo? Que o erro é só a ponta do iceberg. Você tem toda uma estrutura não segura, tá certo? Por que avião, por exemplo, é muito seguro? Tá? Porque ele tem todo um critério, um sistema de segurança muito bem controlado, tá? E médico hoje, o sistema médico também passou por uma revolução nos últimos 20 anos, tá certo? Para ser também um procedimento cirúrgico. Anestesia, por exemplo, era um dos procedimentos mais seguros que tinham. Hoje, anestesia é o procedimento mais seguro que tem. Então, como eu estou dizendo para os senhores, então a gente não pode olhar só a ponta do iceberg, tem que olhar toda a estrutura, porque dizer, olha, tem um erro aqui, você não vai dizer erro no seu laudo, tá? Mas você vai ver o contexto. Eu até estava dizendo para os senhores agora há pouco, o indivíduo trabalhou 72 horas, não dormiu, não comeu, os neurônios dele estão todos, e aconteceu alguma coisa. Esse contexto é muito importante você analisar esse contexto. Por que esse médico estava trabalhando? Porque não tinha quem ficasse lá, não tinha quem ficasse na UTI para ele, e ele teve um problema com a atenção, tá certo? Então, você tem que reportar este contexto do ocorrido para que isso seja avaliado pelo magistrado para ver como é que ele vai fazer a relativização dessa segurança, dessa situação nesse contexto. Então, o contexto é muito mais importante do que a condição pontual. Perfeito.
É exatamente assim, respondendo de maneira bem objetiva, né? Não é a função do perito, porque quando você caracteriza o erro, a má prática, na verdade você está caracterizando o ato ilícito, que é o definido pelo Código Civil, né? Qualquer um que causa dano a outrem aí por negligência, imprudência, tal, é obrigado a indenizar, caracteriza ato ilícito. Então não é o perito que vai fazer, né, a caracterização do ato ilícito, como ele não é o julgador, né, do processo, ele é um auxiliar da justiça, ele é um auxiliar do juiz. Então tem que tomar bastante cuidado, né, na elaboração do laudo para não incorrer não entrar por esse caminho, porque às vezes não, na grande maioria das vezes, o próprio advogado do paciente vai tentar induzir o perito a ir nessa armadilha, a dizer que houve o erro, porque é o que ele quer, né? É o que ele pretende. Então, ele vai fazer quesitos, ele vai tentar conduzir o perito a cair nessa armadilha de dizer, não, houve o erro, houve a má prática, houve, enfim, um equívoco aqui e tal. Então, tem que ter bastante atenção com relação a isso. Como ele colocou aqui, deve ter o máximo de cuidado aí para não entrar nesse terreno. Exatamente, é um ponto bem importante da nossa análise pericial, né, que a gente tem que analisar dessa forma contextualizada, que a gente está bem treinado com o professor Elcio e com essas discussões, porque é um fato, né, e é uma questão interessante porque os colegas das outras especialidades acham que a gente faz exatamente isso, né, vai ser o perito que vai falar que eu fiz errado e que não sei o quê, mas eu respondo que não, claro que não, a gente não está ali para fazer isso. A gente não fala de negligência, de imperícia, imprudência, nada disso, né? A nossa questão é técnica. Houve adequação ou inadequação técnica daquele ato? Tem nexo de causalidade? Não tem, né? A questão de mau resultado também é importante a gente pontuar, porque tem situações que são mau resultado, existe uma diferença disso, né? Com o desfecho, né? Então, a discussão envolvendo os danos associados aos cuidados da saúde, como o senhor Elcio pontua bem, que é uma visão mais ampla, né, que envolve a segurança do paciente, ela é fundamental para a gente na perícia médica. E que faz toda a diferença, né? E porque a gente tem que lembrar sempre da base, como a gente falou de método, e lá nesse mesmo artigo está falando que a gente não pode fugir dos limites de nossa designação. Isso não é à toa, né? É não fugir dos limites de designação, é não fazer esse tipo de análise de culpa, né? Então, é importante a gente deixar isso muito claro, tanto para quem pratica perícia médica, como para quem não é da área, né? Para ficar esclarecido isso, né? Aqui a gente tem até outros questionamentos, mas pelo avançado da hora não quero tomar o tempo dos senhores, pelo convite também. E a gente tem aqui muitos agradecimentos, doutora Vivian Espina, que lá do IMESC também, que acompanha a gente, agradecendo aqui a presença de todos, muitos elogios aos senhores, e claro, a presença de vocês para a gente foi muito, muito gratificante. Com certeza, como o Dr. Oswaldo falou, vai estar aí disponível, né? Então, o pessoal vai poder ver isso em momento oportuno e vai ficar aí disponível uma boa discussão sobre a especialidade. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, dos que nos assistem, aos nossos convidados queridos, Dr. Elcio, Dr. Oswaldo, obrigado mesmo pela oportunidade, pelo ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E o convite está sempre aberto a mais vezes. O Dr. Elcio já veio mais uma vez. O senhor está sempre convidado também, Dr. Oswaldo. Fiquem à vontade para considerações finais e agradecimentos. Obrigado, Yuri. Eu agradeço. Para mim foi um prazer muito grande esse debate. Aprendi demais aqui com o seu professor. Agora eu vou chamá-lo de meu professor também, o Dr. Elcio. Foi muito bom estar aqui ao lado de vocês e aprender bastante. Estou à disposição. Sempre que você precisar, você sabe disso. A gente agora temos aí essa parceria já. O que vocês precisarem, estou à total disposição. E fico muito feliz de ter canais como esse, né? Eu que gosto muito já há algum tempo, que estou nas redes sociais e tento compartilhar um pouquinho das experiências, fico muito feliz de ver
essa união do direito com a medicina cada vez mais forte, aí, a gente possa levar isso adiante, e dessa maneira, como foi conversado aqui, né? De uma forma responsável, ética, íntegra, né? Eu acho que o processo judicial, ele é uma ferramenta, ele é um meio para que as pessoas atinjam um fim, que é a obtenção do direito, né? Então, se há direito, que seja concedido, né? Então, acho que e o perito é um desses caminhos, né? É uma das formas que as partes têm para chegarem aí até o seu respectivo direito. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu cito aqui, fiz essa citação uma vez conversando com os peritos e gosto de colocá-la, né, na nossa conversa. É uma citação bíblica, mas que não tem nada de religioso, mas só apenas para reflexão. Em Lucas 12:48 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, essa é a responsabilidade do perito, né? É uma responsabilidade muito grande que é depositada nele, e, portanto, a sua responsabilidade é acentuada dentro dessas relações, né? Então, obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês. Fico sempre à disposição aí. Obrigado. Eu também agradeço ao convite, né? E essa conotação de professor não é equivocada, né? Eu estou aqui aprendendo com todos vocês, né? Na terça-feira, por exemplo, quando nós estamos junto com os residentes, lá é um grande aprendizado, é um grande desafio, né? Nós somos impulsionados por situações como essas, né? Eu agradeço bastante o convite. A gente tenta trazer um pouquinho do que a gente tem de experiência, né? Tá? E esse foi o objetivo hoje, trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, da nossa visão da especialidade, né? Eu quero deixar um convite para os senhores. Eu penso que na segunda-feira teremos uma discussão bastante importante para quem gosta de perícia médica, sobretudo na área de psiquiatria. Nós vamos fazer uma discussão sobre a curatela e a decisão apoiada, o Instituto da Decisão Apoiada. São duas figuras jurídicas que correm paralelamente, muito juntas e com pouca experiência de atuação no direito, não na curatela. A curatela tem uma atuação muito intensa, mas na decisão apoiada, eu não lembro de ter visto nenhuma ação de decisão apoiada, não lembro. Eu não atuei em nenhuma ação de decisão apoiada. Nos nossos colegas que fazem a triagem dos atendimentos do IMESC, por exemplo, nunca recebemos uma decisão apoiada. E a gente, então, vai fazer essa discussão que é muito interessante, não só do ponto de vista jurídico, mas também médico. Eu creio que vai ser muito interessante. Vai estar a secretária do município de São Paulo, vai ter um pessoal do estado de São Paulo também, vão ter outros advogados, e humildemente eu fui convidado e eu vou estar participando. Eu acho que vai ser muito interessante, viu? Eu convido a todos, se puderem, vai ser muito interessante. Tá ótimo, bem lembrado, professor Elcio. E estou aqui diante de dois professores que admiro muito, acompanho o trabalho. E esse evento que o senhor comentou, que eu posso falar que eu vi, tem no Instagram do IMESC, do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo. Tem lá o post explicando, quem quiser acompanhar, vai ser na segunda-feira, né, professor? Então é interessante. Aproveito também para divulgar aqui as redes sociais do professor Oswaldo, né, tem o Instagram, né, doutor Oswaldo, e também o canal no YouTube, né, tem aulas, tem discussões muito legais lá também, e o professor Elcio também tem o perfil dele lá no Instagram. Então, pouco atuante, eu agradeço. Não, mas já tem uns conteúdos muito legais lá do site do senhor, do Instituto, é bem legal acompanhar, tem muita coisa construtiva. E quem não segue lá o Papo de Legista, por favor, temos lá esse canal linkando o conhecimento da especialidade, tanto para o pessoal do direito como da medicina. E, enfim, eu agradeço imensamente mais uma vez os senhores e a todos que nos acompanharam, e até a próxima. Muito obrigado a todos.